Em agosto de 1608, as pessoas do sul da França observaram uma verdadeira esquadrilha de UFOs. O episódio foi relatado em uma crônica da época intitulada Discours et de terribles épouvantables signes apparus sur la mer Gêne. No céu de Martigues, mais uma batalha aérea teve lugar, deixando um cheiro de enxofre. Os habitantes de Nice viram 3 estranhos navios luminosos se deslocando em alta velocidade, sobrevoando a região. Os navios pararam perto de uma fortaleza. Em seguida, um deles caiu no mar, causando a fervura da água e a emanação de um vapor de cor avermelhada. Para o espanto dos presentes, 2 seres humanoides passaram várias horas realizando algum tipo de trabalho estranho. Eles eram descritos como tendo a cabeça e os olhos grandes e luminosos, pele avermelhada, escamosa. Estavam ligados a seus navios por tubos. Em Gênova, ocorreu uma batalha aérea entre os objetos voadores e outras embarcações que emergiam do mar. Os soldados que guarneciam a fortaleza dispararam 800 tiros de canhão para afugentar aqueles invasores, mas sem surtir nenhum. 15 de agosto de 1608, também em Gênova, 3 carruagens aparecem no porto, cada uma puxada por 6 figuras de fogo, como os dragões e as serpentes. Gritos assustadores foram ouvidos pelas pessoas. As igrejas ficaram lotadas de pessoas que pediam o fim daqueles prodígios. Foram feitos jejuns e organizaram-se procissões. No mesmo período, na cidade de Nice, objetos estranhos foram vistos do céu jogando sangue no solo. Como vimos no caso de hoje, pleno século XVII, mais uma vez esses objetos e esses seres demonstrando que eles sobrevoam qualquer lugar, né? Matando aquele mito que os UFOs só sobrevoam locais isolados, ermos. Isso não é verdade. Mas já no século XVII nós vemos objetos, vários, sobrevoando o sul da França, a parte litorânea, mais uma cidade muito importante da Itália, que é Gênova. É um caso interessante porque foi visto por pessoas do sul da França e habitantes da cidade de Gênova. Detalhes, né, eu acho interessante comentar, é que após, né, uma movimentação dos UFOs que foi interpretado como uma batalha, houve um forte cheiro de enxofre no ar. Muita gente costuma colocar isso como algo satânico ou algo ligado ao demônio, e isso é pura bobagem. Isso não existe. Alguns casos, talvez devido a uma oxidação da fonte de propulsão desses veículos com a nossa atmosfera, deixe esse odor similar a enxofre. Os habitantes do sul da França também comentam, né, a chegada de vários navios luminosos movimentando-se em alta velocidade, inclusive um deles entrando dentro das águas do Mediterrâneo e desaparecendo, formando uma nuvem de vapor avermelhada. Novamente, isso pode indicar a interação das águas do oceano com o sistema de propulsão do veículo, que teria deixado esse vapor avermelhado. Também foram descritos seres usando um tipo de roupa, ao que parece compostos de vários tipos de escamas presos ao veículo por um tipo de cordão umbilical. O que mostra que algum tipo de traje de trabalho externo, talvez esses seres dessas naves não pudessem respirar o nosso ar aqui, tivessem problemas com a nossa atmosfera, daí se utilizarem desse tipo de traje. Outra coisa, o cordão umbilical, né, é uma fonte de segurança. Em caso de um acidente ou de uma queda de um dos seres da parte superior do veículo, né, para que ele não se perca nas águas do Mediterrâneo, né, não sofra um acidente fatal, então ele possui uma ligação, né, com a nave. Isso é muito comum, né, nos nossos mares. Escafandristas usam esse tipo de tubo não só para bombeamento de ar, mas também como uma fonte de comunicação, né, e também com um modo de prevenir acidentes no caso de mergulho. Do lado de Gênova, na Itália, né, foram observados de uma fortaleza,
vários objetos voadores não identificados e houve uma reação por parte dos militares daquela época que nós vamos comentar logo depois do nosso primeiro intervalo. Já já voltamos para a segunda parte do fenômeno UFO de hoje, analisando esse caso ocorrido no século XVII, no sul da França e Gênova, na Itália. Então voltamos já já. Estamos aqui, segundo bloco, fenômeno UFO de hoje, analisando esse caso ocorrido no sul da França e em Gênova, na Itália. Para encerrar aqui os comentários, nós comentamos que o objeto sobrevoaram uma fortaleza em Gênova e houve uma reação por parte dos soldados que guarneciam aquela fortaleza, o disparo de mais de 800 tiros de canhão. Isso confirma a presença física dos objetos, como também a sensação de ameaça por parte daqueles soldados que guarneciam a fortaleza. Não houve nenhum tipo de dano aos veículos, inclusive não houve nenhum impacto direto, porque devido à mobilidade e à maniabilidade desses objetos. Então, literalmente, os soldados da fortaleza não conseguiram atingi-los com nenhum tiro. Infelizmente, ainda nos dias atuais, em alguns casos, os nossos militares ainda reagem dessa forma com relação à presença desses objetos aqui. Foram observados o que foi descrito como 3 carruagens, sendo puxada por 6 figuras de fogo. Veículos, obviamente, tipos de aeronave, mas pelo conhecimento da época, as pessoas descreveram como carruagens de fogo, puxada por figuras de fogo também. Não podemos esquecer daquela visão do profeta Elias, quando ele é pego por um objeto voador não identificado, que também foi descrito como uma carruagem de fogo. Nós normalmente nos utilizamos de comparativos para descrever situações ou veículos. Então, para a época, esses objetos eram chamados de carruagens, ou carruagens de fogo, ou carruagens puxadas por figuras de fogo. Outro detalhe, que é descrito pela população de Gênova, que em outros dias objetos sobrevoaram a cidade e houve abundante chuva de sangue. Na realidade não é sangue, é um fluido vermelho que cai, provavelmente novamente por causa da interação do sistema de propulsão desses veículos com a nossa atmosfera, ocorrendo novamente um tipo de oxidação, fazendo com que caia um tipo de fluido vermelho que não é sangue. Não é hemoglobina, no caso é um tipo de fluido de cor vermelha que as pessoas chamavam de chuva de sangue, mas não é sangue, volto a frisar. Esse caso tem paralelos em outras partes do mundo. Nós falamos aqui do caso do profeta Elias, mas existem outros casos na Europa onde houve chuva de sangue depois da presença desses objetos, indicando a mesma coisa em vários pontos da Europa. Então, como nós vimos aqui, é um caso muito importante, não só pelas evidências deixadas, mas também pelo testemunho de milhares de pessoas. Casos desse tipo são importantes, pela quantidade de pessoas que observam o fato. Eu acho que seriam os aspectos relevantes desse caso a comentar. Então, nós veremos outros, não só em período medieval, mas em épocas mais próximas, mostrando como esses objetos sobrevoam grandes cidades sem problema nenhum. Bom, eu fiquei devendo, do último programa, nós comentamos a respeito de pirâmides, nós comentamos várias coisas, eu acabei não comentando da pirâmide da Amazônia, que é uma pirâmide que foi avistada do alto por um piloto da VASP, que descreveu isso, fotos feitas daquele local, nós vimos a mata cobrindo uma estrutura triangular ou piramidal. O governo brasileiro disse que iria mandar uma expedição, mas até hoje nós não sabemos se houve essa expedição ou não, a que conclusão teriam chegado os nossos cientistas depois dessa expedição ter chegado ao local. Nós sabemos que a Amazônia, pelos antigos mitos e lendas, seria o local onde habitariam aquelas mulheres guerreiras das Amazonas. Se haveria alguma ligação ou não dessas pirâmides com essa civilização ou com a civilização, as civilizações pré-colombianas, nós vamos ter que aguardar que pesquisas sejam feitas para que possamos determinar
né, a origem dessa pirâmide na Amazônia, que é inclusive maior, né, do que a pirâmide de Quéops no Egito, com seus 137 metros. Eu gostaria hoje de trazer, vocês estão vendo que nós estamos trazendo agora vários assuntos no programa, não é só ufologia. Hoje eu gostaria de comentar com vocês, trazer imagens para vocês de uma das estruturas mais fantásticas que existem no universo, que são as galáxias. São literalmente, né, o berço de sistemas solares, de planetas. Nosso berço, a nossa Via Láctea é uma galáxia também, né, são estruturas formidáveis. E eu queria primeiro, na primeira imagem, mostrar para vocês que existem vários tipos de galáxia. Existem galáxias em espiral, galáxias irregulares, galáxias de formato incomum, espirais barradas. A nossa galáxia é uma espiral barrada. Você olha a imagem da nossa Via Láctea, você que nos assiste pela internet, se você for fazer uma pesquisa e você colocar, né, a Via Láctea, a nossa galáxia, você vai ver que ela é uma espiral e no centro ela tem uma barra, né, uma linha reta de onde partem as espirais. Nós temos galáxias também elípticas, né, de vários tipos. E a nossa galáxia, como eu disse, é uma galáxia em espiral, né, com barra. Então nós vamos ver aqui diversos tipos de galáxia, né, vocês vão ver aqui nas imagens, né, os mais variados tipos que existem. Ainda é um grande enigma, né, como as galáxias se formam, ainda nós não temos uma resposta definitiva. Né. O que nós sabemos hoje, né, que toda a galáxia possui um buraco negro em seu centro, né, mas um grande enigma, né, o porquê, né, dessa energia, dessa gravidade, melhor dizendo, de um buraco negro, que é algo absolutamente fantástico, né, não poder manter a integridade da galáxia. Né. Então, como é que essa estrutura manteria sua integridade? Isso foi um mistério que durou muito tempo. Né. Não se sabia, né, qual a gravidade extra, né, que permite que as galáxias mantenham, né, a sua forma. Depois de muito tempo pesquisando, né, a nossa ciência, a nossa astronomia, a nossa astrofísica descobriu a matéria escura. E o que determina o formato das galáxias é o buraco negro central e a gravidade dessa matéria escura, que curiosamente não interagem com a nossa matéria comum ou bariônica, né, formada de prótons, nêutrons e elétrons. Então, graças à gravidade da matéria escura, é que as galáxias mantêm sua integridade. Né? Detalhe, nós vamos ver mais para frente imagem de galáxias em colisão. Né? Essa matéria escura, né, ela atravessa as galáxias. Ela não interage, por exemplo, numa colisão. Ainda é um grande enigma do que se trataria essa matéria escura. Nós vamos ver aqui na imagem seguinte, né, um aglomerado de estrelas. Por que isso é importante na astronomia? Porque através desses aglomerados de estrelas, não, de galáxias, existe a famosa matéria escura que eu acabei de comentar, e ela se torna visível, né, em grupamentos de galáxias. Existe o famoso efeito lente, que vai permitir, né, que nós possamos observar a matéria escura. O que é o efeito lente? A gravidade, né, dessa miríade de galáxias forma como uma lente de aumento. Essa que você tem na sua casa, quando você quer observar algo pequeno, que você foca com a lente de aumento e você vê o objeto maior e melhor. É a mesma coisa a lente gravitacional. Então, graças a ela, nós pudemos observar a matéria escura e descobrimos que ela é a responsável porque as galáxias, além do buraco negro central, mantêm a sua integridade estrutural. Né? Então, nós começamos a determinar, né, o que permite que as galáxias existam. Né? Ainda não se sabe ao certo como elas se formam. A nossa ciência está progredindo muito, né? Mas ainda não temos todas as respostas. É uma pena, quem é que não gostaria de ter todas as respostas? Mas ainda não é o nosso caso aqui. A imagem seguinte, nós vamos ver aqui, né, vocês vão ver aqui galáxias em colisão, né, que nós vamos comentar já já no nosso último bloco aqui do Fenômeno UFO. Então voltamos já já. Estamos aqui, Fenômeno UFO de hoje, tratando de galáxias. Nós comentamos rapidamente, né, nem temos a pretensão, né, de um pouco mais de
de 15 minutos esgotar o tema, né? Voltaremos às galáxias em outras oportunidades. O que nós estamos vendo agora, né, são filamentos de galáxias. São as maiores estruturas que existem no universo. Cada filamento desse que aparece na imagem é constituído de milhares, milhões de galáxias. Né? Podemos esquecer, por exemplo, só a nossa Via Láctea possui 100 bilhões de estrelas. E existem galáxias as mais variadas aqui. E tudo isso é apenas 4% do universo conhecido. Então nós vemos aqui como as galáxias, né, os grupos de galáxias, porque normalmente as galáxias não viajam pelo cosmos sozinha. Normalmente elas viajam em grupo, elas vão se ligar a grupos ainda maiores. Né? Nós vamos falar já já do que vai acontecer, né, com o nosso grupo local. Nós vamos ver também, né, a galáxia, eu considero uma das mais bonitas, a galáxia do Sombreiro. Ela é muito importante porque talvez a Via Láctea vá se assumir dessa forma no futuro. Depois eu vou explicar por quê. Nós vemos agora, né, colisões de galáxia, né, algo comum no universo isso, né, essas estruturas colidirem. Na realidade não é bem uma colisão, né, porque o espaço entre as estrelas é muito grande. Vamos pegar, por exemplo, o nosso Sol, e o sistema mais próximo, que é a Alfa do Centauro, no caso, a Próxima Centauro. Ela está a 38 trilhões de quilômetros daqui. Então a distância é muito grande. Então quando duas galáxias colidem, normalmente uma atravessa a outra, depois os buracos negros centrais se atraem e as duas se fundem, né, formando uma galáxia, né, que se forem duas espirais vão assumir a forma da galáxia do Sombreiro. Por isso que eu falei que é importante, né, aquela galáxia. E nós vamos ver na imagem seguinte, né, o nosso grupo local, né, que está viajando pelo universo, composto pela Via Láctea, que é a segunda maior galáxia do grupo, né, e Andrômeda, que é a maior galáxia do grupo. Ela é 2 vezes maior do que a nossa. E detalhe, né, agora que os nossos amigos telespectadores vão entender o porquê da importância. As duas estão em rota de colisão. Via Láctea e Andrômeda, no futuro, daqui a 5 bilhões de anos, devem se fundir, né, assumindo aquela forma da galáxia de Sombreiro, né, ou seja, uma galáxia elíptica. Né. O que vai acontecer com o nosso sistema solar é uma incógnita. Né. Se ele vai deixar de existir, ou se ele vai permanecer nessa nova galáxia, ou por efeito de gravidade, né, ele vai ser expulso dessa nova galáxia e vai passar a ter uma vida independente vagando pelo universo, é uma boa pergunta. Nós não sabemos porque provavelmente até lá a Terra não existirá mais. O Sol já estará na fase de gigante vermelha, talvez já tenha destruído a Terra. E como uma última imagem aqui, nós vemos a nossa Via Láctea. Né? Nós vemos o buraco negro central, nós vemos a posição do nosso sistema solar, que está a 30 mil anos-luz do centro. Né? A ciência calcula que o nosso sistema solar teria se formado na parte mais externa da galáxia, né? Para depois migrar para a parte interna por efeito gravitacional e ocupar a posição que ele ocupa hoje, que é considerada uma posição ideal, né, dentro da galáxia. Nem afastado demais, nem próximo demais. Por que próximo demais? Porque existe uma grande quantidade de estrelas jovens no centro da galáxia. Então elas emitem uma quantidade gigantesca de radiação, que praticamente esterilizaria a Terra, né, se ela ocupasse uma posição mais próxima do centro, devido à radiação, à alta radiação. Né. Então provavelmente não poderia existir uma vida como a nossa se o nosso sistema solar estivesse mais próximo do centro. Fora, mais afastado do centro da galáxia, também não seria uma boa posição, né, para o nosso sistema solar. Como eu disse, a nossa Via Láctea tem 100 mil anos-luz de diâmetro, ou seja, a luz, né, que é o objeto mais veloz que nós conhecemos no vácuo, chega a 300 mil quilômetros por segundo, vou repetir, 300 mil quilômetros por segundo, levaria 100 mil anos para atravessar a nossa galáxia. Isso para que vocês tenham uma ideia do tamanho, né, de uma galáxia. Imagine Andrômeda, que é 2 vezes maior. Né? Outra coisa, né, o nosso grupo local,
né, de galáxias, que na realidade são as duas principais, como eu disse, a nossa Via Láctea, Andrômeda, Andrômeda maior, e existem mais algumas galáxias, um total de 6 ou 7 galáxias que comporiam o grupo local. Né? Nós estamos viajando em direção ao grande aglomerado de Virgem, que é um grande aglomerado mesmo de galáxias. Existem milhares, talvez milhões de galáxias, o nosso grupo viaja para aquela região do espaço. Né? Não podemos esquecer, né, como disse Galileu Galilei, tudo se move, tudo se mexe no universo. Nós estamos falando aqui, né, das galáxias viajando, né, do nosso sistema solar também. Né? Nosso sistema solar acompanha a galáxia na sua peregrinação. Fora isso, né, você que está nos acompanhando aqui na Rede Mundo Maior de Televisão, enquanto você está assistindo o programa, você não vai perceber que na realidade você está em movimento. Né? A Terra está em rotação. Né? Então você está em movimento, você está a 27 mil km por hora. Embora não pareça, embora você não perceba isso, se tivesse alguém sentado no espaço, viria você passar sentado na sua sala de estar numa velocidade alucinante. Fora isso, né, o nosso planeta orbita o nosso Sol a uma velocidade de mais de 100 mil km por hora. Ou seja, tudo no universo é rápido, se move a uma velocidade fantástica. Né? Só que nós não temos noção disso. Nós estamos aqui, imaginamos que estamos sentados, fazendo as nossas atividades, que nós estamos parados, quietinhos, muito longe disso. Né? E como eu disse, né, tudo isso que nós vemos, essas miríades, hoje em dia, é calculado que as galáxias conhecidas chegam aí a 100 milhões de galáxias. Né? É muito difícil a gente imaginar isso, em termos de universo, isso sendo apenas 4%. Né? Galáxias são gigantescas, inclusive existe a maior galáxia conhecida, a IC, né? 1101, é uma galáxia muito maior do que a Via Láctea, do que a Andrômeda. Se a memória não me falha, aí os telespectadores podem até dar uma conferida e me corrigir depois, né? Ela tem 6 milhões de anos-luz de diâmetro, portanto ela é muito maior do que a nossa galáxia, daria várias vezes a Via Láctea, com 100 mil anos-luz de diâmetro, ou mesmo Andrômeda com o dobro de tamanho. Então, nós vemos, né, que em termos de universo nós somos muito pequenos. Nós não somos nada, né, perante a obra do Pai, que é esse universo todo que nós habitamos, que nós vivemos. Nossa evolução, nossa encarnação, portanto, nós somos muito pequenos. Né? Eu acho que isso é um ponto de reflexão muito importante, né, para que o ser humano seja um pouco mais humilde diante de tudo isso que existe no universo. Então nós estamos encerrando por hoje. Eu queria agradecer novamente aos telespectadores que estão nos acompanhando. Novamente eu peço, por favor, né, críticas e sugestões. Esse novo formato está agradando, não está agradando, né, para que a gente sempre possa fazer o melhor programa possível. E como sempre, críticas, sugestões, perguntas, colocações ou dúvidas, manda o seu e-mail aqui para nós e nós responderemos com o maior prazer na medida do possível. Então eu queria desejar uma ótima semana a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, semana que vem, com o seu, o meu, o nosso Fenômeno UFO. Até lá.